6 meses, 8 dias e algumas horas. No caso ontem, 6 meses, 7 dias e algumas horas, para termos soluções básicas, mediante os encapuzados terem vindo na porta da nossa casa. Mais eu filtrei o senhor investigador do que o senhor investigador pôde filtrar uma mulher de simpleza como eu. Mas eu pude filtrar aquela autoridade. Pude sentir toda a corrupção que existe dentro das instituições. Pude absorver o apelo dele para que entendêssemos, a família Arquitetos entendessem que eles agem com imparcialidade. Talvez a pessoa dele haja com imparcialidade. Existe verdade naquele homem e em outros homens daquela delegacia que tivemos contato, pessoas que tivemos contato exclusivo para dar milhares de depoimento por causa da quadrilha de boletim de ocorrência, insistindo em amputar crimes para papai e mamãe que fossem coniventes com as ações orquestradas que essas mulheres canalhas, marginais, megeras, bandidas deliberavam em série contra papai e mamãe para fazer o sequestro planejado das crianças. Demonstrei para ele as minhas preocupações com as ações do Ministério Público que não condizem com a realidade. Falei para ele sobre o Ministério Público ser tratado de agora em diante como vilão e não como o investigador. Falei para ele também, meio tardio, né? Aí ele disse que outros fatos também estão sendo apurados. Acreditamos que outros fatos que ele queira dizer são também referentes à Concórdia e também referente a outras denúncias da internet que são contundentes e que ativam os dois conluios políticos que existem dentro das instituições e são nacionais de dois partidos maiorais, que brigam entre si, todos os dois coordenados pela quadrilha internacional do globalismo amplificado na justiça, amplificado por seitas e pela própria igreja. Pessoas imparciais nas instituições têm muita dificuldade para fazer seu trabalho livre dos conluios pré-existentes que manejam o dinheiro extra que entra para funcionários públicos. Por isso que aconteceu a invasão de um conluio que permeia ali e age dentro da unidade, como o conluio que apoia supostamente elas, as bandidas, como elas dizem com a boquinha delas, sobre o policial em questão, que eu também falei dele durante o procedimento. Porque para se abrir uma investigação, quando estamos falando do suposto sobrinho de um policial e de pessoas que durante mais de 5 anos tiveram apoio do determinado policial, onde causas da nossa família não tiveram êxito para se fazer a moderação dessas pessoas deploráveis em tempo hábil, para não acontecer de uma pessoa comum ter que se expor com a sua peixeira por aí, e através dessa boa ferramenta aí da mulher máquina, para sair dizendo coisas por aí, criando uma TV para demonstrar as notícias do lugar, que não é como os conluios, inclusive conluios policiais. Comento no seu canal, que é um canal de polícias, e eu sei. Polícia não tem que ser petista, não tem que ser bolsonarista, não tem que ter direito a voto. Polícia tem que ser imparcial.
Imparcial é não ter direito a voto. Quem pega esses bolsas, essas coisas tudo aí, também não tem que ter direito a voto. Um país competente só deixa escolher os líderes pessoas com competência. O resto não escolhe líder. Isso não é democracia. O que nós estamos vivendo é uma ditadura totalitária do judiciário, influenciada pela doutrina positivista que tem origem numa sociedade secreta que influencia as universidades e toda a educação. Não existe educação livre dessas coisas. E hoje eu pude demonstrar uma simples investigação, à moda antiga, sem parâmetros deploráveis para aquele funcionário desse setor investigativo. Não com a mesma liberdade que eu falo comigo mesmo aqui nas redes, com a minha máquina, mulher máquina, mas conforme ele me conduziu, não querendo ouvir toda a verdade sobre o assunto, não querendo receber o relatório final. Eu não me comportei como peça frágil do assunto. Eu estou revoltada. Se eu tivesse saído pelo portão da frente, talvez eu tivesse sido eliminada. O Célio esteve presente no lugar? Provavelmente ele estava nas escoltas junto com os filhos da doceira. É esse pessoal que eu falo nos vídeos que tem que dar as devidas explicações para a polícia investigativa. As redes dessas pessoas têm que ser investigadas, grupos de fofoca, como eu estou dizendo, e denunciando um ostracismo que dura 5 anos. É um ostracismo que ele tem vários níveis. Existe um projeto ali que é contra a nossa vida. Definitivamente, a delegacia da Alagoas se posicionou adequadamente, antes tarde do que nunca, né? Naquele momento. Agora, como eu disse, eu não confio em instituições, eu confio no trabalho exclusivo de algumas pessoas, comuns como eu, que estão lá dentro e são capazes de desenvolver um bom trabalho que seja impecável. Como diz lá na delegacia da criança, a senhora que queria que o Renato comparecesse para mais riqueza de detalhes, talvez levar ele para o porão do poço, né, senhora delegada? A gente já sabe o modus operandi de vocês e não estamos interessados em pessoas que não usam a ferramenta digital adequadamente. Veja bem, não como foram as audiências conciliatórias deploráveis e que é de obrigação daquele Ministério Público ter gravado todas elas. Mas se não gravaram, nessas outras investigações que eu sei que pesam contra a mãe de família, sempre em cima da mãe de família, esse é o projeto global, mas eu tenho todos os dados da canalha amputando crimes contra o pai de família, crimes que ele não cometeu, porque foi Madre Meg quem defendeu sua família. Quando a sua casa foi invadida, quando elas viram que elas tinham feito uma besteira, porque toda noiada craquenta é assim. Aí tentou consertar os crimes com mais crimes, mais crimes, mais crimes, deploráveis crimes, insistindo naquela unidade através de vários boletins de ocorrência que talvez nem todos foram computados contra a família, que nós é que fazíamos essas coisas, como a Maioral disse na TV. Ela é psicopata. Senhora Anaílde, você tem CRM de psiquiatra para me chamar de psicopata? Mas eu tenho culhões para lhe chamar de vadia política, que anda transitando para cima e para baixo com chefinha de partido. Eu não. Eu vivi o isolamento que vocês programaram contra mim, contra o meu trabalho.
contra a minha profissão, contra meu ganha-pão, contra a minha família, contra todo o meu conjunto familiar ter acesso a tudo aqui na comunidade. E pela resistência, isso não funcionou para vocês. E de modo contundente eu enfrentei as instituições, mesmo quando elas estavam totalmente acusadoras. Acusações contra a família, condenações, como eu mostrei. Tem a pasta dos mandados, procedimentos do Fórum da Universidade, inclusive por não comparecimento. Isso não existe, senhores, isso é forjado. Qualquer unidade de Florianópolis que entrar em contato com o ser Renato, fala comigo. Eu não tenho WhatsApp por causa da perseguição contra a vida que aconteceu lá no passado. Na primeira tentativa da comunidade sequestrar minhas crianças com as gangues deles, que envolve policiais da Civil também, que envolve o Bita. Da mesma maneira que os colegas estiveram sem um mandado lá na minha casa, os mesmos colegas que vieram até minha casa para pegar o pendrive agora. Eu posso ter confiança nesses caras educados que lá no passado botaram tudo na gaveta junto com o coleguinha? A resposta será dada pelo próprio Ministério Público. Realmente, senhor investigador, esses meninos que vieram até minha casa, professores de universidade, sim, também professores em épocas anteriores, que vieram até minha casa, foram educados, se deslocaram de sua delegacia, e eu acredito que tenham um trabalho para fazer. Mas durante esse procedimento foi um juiz canalha que acatou as denúncias mentirosas e forçosas do seu Bita. Porque o seu Bita que estava na minha casa fazendo conluio com os vizinhos em detrimento da minha pessoa. Eu não fiz isso na internet. Tudo que eu denunciei contra ele eu posso provar. Tanto denúncias da internet, como essas denúncias que vocês não deram andamento nas queixas-crime que fizemos contra o primeiro evento, que eu sei que foi um evento forçado político, sei de qual partido também, sei que as instituições têm esse problema em Santa Catarina, e esse cunho político atrapalha tudo. Não é para isso que vocês estão ali, para fazer politicagem com a delegacia. Como eu falei no vídeo de ontem, nós temos que voltar na quadrilha da medula óssea, nós temos muito trabalho pela frente, na quadrilha que pegou dinheiro do Moisés para fazer propaganda de experimento nas criancinhas, procedimento que levou a vida de colegas dos meus filhos. E é fácil descaracterizar. Igual aquele atentado contra a vida do Renato lá no hospital universitário, disfarçado de ajuda para a saúde. É fácil dar uma cara a cara que eles pintam para poder cochetear, comercializar com a saúde, com a educação. O que é a educação do Brasil, se não é um comércio supipa com as próprias criancinhas e as estruturas? Comércio de quem? Municipal, estatal, exatamente como comercializaram com a nossa saúde, deslocaram nós de Concórdia, várias coisas que não estão resolvidas. São pedaços de uma multa imensurável que o Estado me deve, nos deve. Mas, como tem várias coisas, né, senhor investigador, sendo investigadas por partes, eu espero também que os senhores estejam inteirados do que fez o juiz da década passada, em detrimento não só da mulher e da criancinha, mas favorável aos conluios de danos contra a criança, estrupiadores. Essa é a justiça.
do Brasil e de Santa Catarina, que defende os capuzados. Se vocês não defendessem capujados, vocês vinham para pegar capujados. Quem vocês vieram pegar? Vieram pegar a família. Vieram pegar a família. Vocês sabiam o que tinha na casa da família. Isso é indiscutível. Eu não tenho nenhum rancor, senhor investigador, contra a delegacia da Lagoa. Não é rancor, não. Eu sou muito profissional. Meus canetaços são seguros, querido. O que eu tenho contra vocês, contra os feitos do policialesque, contra essa imparcialidade que vocês dizem haver, mas que não houve no caso Coquinha, é explícito que não houve, é explícito que não houve. Quando se fomenta uma família toda a falar contra a Meg, a mãe de família, e hoje isso respinga em mim. Bem como o distintivo do Bita ser usado para ir lá na casa da irmã do Coquinha, aqui embaixo, no ponto 14, falar sobre as relações comerciais na minha cidade. Eram com má intenções, diferente de mim, que sempre colaborei com vocês, mesmo quando não merecem uma gama das minhas palavras. E eu me segurei hoje para não mandar o investigador cuidar das bagas dele, porque ele estava fazendo o trabalho dele, mas eu me segurei, porque eu já estava tão desgastada a ponto de mandar ele para os quintos dos infernos. Mas como eu senti o cheiro do Bita, que ele estava ao lado, eu estava participando, eu pensei, eu vou ser suave, querido, porque tu nem sabe o que vem depois. Tu nem sabe o que vem aí. Aí eu falei, né, que eu nem tenho intenções nenhuma contra esse policialesque aí que tanto prejudicou a nossa família em relação a essas pessoas da costa e essa defesa do tudo que não presta. Como diz esse próprio avuelo, que conversa com as minhas crianças aqui, que também é avuelo de um dos encapuzados. Quem errou em tudo isso foi lá no passado, quando começaram a passar a mão em nativos. Nessas que eram daqui, então, iam fazer uma proteção como se eles tivessem mais direitos que as outras pessoas, e aí começaram a carregar de problemas que não termina nunca. Eu poderia ser muito melhor hoje no meu depoimento, questionar muito mais coisas, mas ali tinha uma pessoa focada na identificação dos caras que eu já identifiquei na internet. É simples, senhores, senta lá no telão, bota os meus vídeos rodar, mais de 1000 vídeos, cruza todos os vídeos. Se o José, filho da Anaílde, não estava na equipe de frente, não estava entre os 7, ele estava entre os 20. Ai, não estava entre os 7 e entre os 20, estava nos memes, que vieram depois. Porque eles arrumam soluções para tudo. Mas quem tem que dizer quem era a equipe de frente é o seu Bernardo. Claro que tem muito para investigar. Imagina esse putedo ligando para o 190 e contando uma história que não tem nada a ver com a realidade. Uma desconexão da realidade, achando que aquilo ia emplacar e que essa família ia sair correndo. E eles iam comemorar como sempre fizeram, com a desgraça alheia, com a possessão das terras públicas, para fomentar favelização, drogadilândia, corrupção de menores como essa, e ainda amputar as culpas para outra criança. Eu volto a perguntar, demonstrem os roubos que o Serginho fez, o que ele fez contra a comunidade em todos esses anos que estamos aqui, para ter que passar por isso? Mediante a revolta, a indignação, caiu a ficha que eu poderia ter perdido a minha vida, mas a minha vida já estava valendo 2 centavos desde os dias que as noiadas começaram a partir para a mania de perseguição delas,
quando elas se uniram, quando se uniu a quadrilha dos Fortes, filhas de Célio Fortes, Duarda Fortes e Vitória Fortes, Ana Fortes, Célio Fortes, com família de Crespo, Nailde e José. Começou as visitinhas, uma, duas,